Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo David Cavalcante da Silva, sou discente do curso de Engenharia Civil do IFRN Campus Natal Central. E juntamente com o discente Moab Santana, iremos apresentar um trabalho acerca da teoria dos sistemas. Bem, esse trabalho ele conta com uma atividade extraclasse da disciplina de Administração e Logística na Construção Civil, ministrada pelo professor Geraldo Campos. No conteúdo da apresentação, traremos a origem da teoria, paralelo entre organismos e organizações, características gerais, um enfoque sistêmico na organização, críticas à abordagem sistêmica, uma bibliografia complementar, um resumo audiovisual sobre organizações como sistemas abertos e as considerações finais, e também as referências. Bem, falando um pouco da origem da teoria geral dos sistemas, ela foi publicada em 1937 pelo biólogo austro-húngaro Ludwig von Bertalanffy. Seus estudos foram desenvolvidos por volta da década de 1920 e eles norteavam a ideia de que, assim como na biologia existe a organização de alguns organismos e esses organismos eles compõem um sistema, essa teoria ela poderia ser aplicada também a psicologia, a sociologia, a economia e também a engenharia, né? E sobretudo a administração, fazendo alusão de que sistemas em partes compõem um sistema e esse sistema só está funcionando devido a cada organismo desenvolver o seu papel. Dando um pouquinho de prosseguimento acerca da origem, em 1960, a teoria geral do sistema teve a colaboração de outros pensadores, que permitiu uma maior difusão dos conceitos sobre a teoria. Concomitantemente, deve-se também destacar o avanço de novas áreas científicas, como a informática, que possibilitou a operacionalização e aplicação à gestão empresarial. Ou seja, com o desenvolvimento dos sistemas de informação dos computadores, a teoria geral dos sistemas ela passou a ter uma aplicação muito mais considerável. Acerca da origem também, Bertalanffy elaborou alguns pressupostos. Trouxemos aqui 5. Primeiro, há uma tendência geral no sentido da integração das ciências naturais e sociais. 2. Tal integração centraliza-se em uma teoria geral do sistema. 3. Essa teoria pode ser um meio para alcançar um método exato. 4. Desenvolver princípios unificadores aproxima a unidade da ciência. 5. Conduzi-la para a integração é muito necessário na educação científica. Mas, afinal de contas, o que seria exatamente a teoria geral dos sistemas? Bem, a teoria geral dos sistemas pode ser entendida como organizações de sistemas abertos interagindo com seu ambiente e elementos internos interdependentes, ou seja, um conjunto de partes interrelacionadas que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum. Como eu havia dito, são organismos que trabalham de forma interdependentes para compor um sistema. E o sistema só irá funcionar se cada organização, cada parte desse organismo, estiver desempenhando o seu papel. Falando um pouquinho acerca do paralelo entre organismos e organizações, para que fique mais claro, Sérgio Batista trouxe um comparativo. Ele forneceu que os organismos eles herdam seus traços, já as organizações adquirem estruturas em estágios. Os organismos morrem enquanto as organizações podem ser reorganizadas. Os organismos eles possuem um ciclo de vida pré-determinado, enquanto as organizações têm um ciclo de vida definido. Já os organismos são seres concretos e as organizações são seres abstratos. Os organismos são seres completos, não precisam praticar parasitismo ou simbiose. Já as organizações são seres incompletos. E os organismos podem adquirir doenças ou disfunções ao longo do tempo, enquanto as organizações, o problema é um desvio nos procedimentos adotados pela organização. Bem, falando um pouquinho agora das características gerais, da mesma forma que houve colaborações para a introdução oficial da teoria geral do sistema, também é possível perceber referências
sobre sistemas em obras de diferentes estudiosos. Taylor, ele falou sobre a sistematização da seleção de trabalhadores e das condições de trabalho. Fayol falou sobre a integração de várias tarefas com um único objetivo comum. Mayo trouxe que a empresa é um sistema social composto por seres humanos. Follett propunha a unidade integrativa. Barnett falava sobre o equilíbrio entre as comunicações formal e informal. E o que é que essas noções tinham em comum? Bem, o discente Moab Santana irá dar prosseguimento à apresentação respondendo essa questão. Olá pessoal, eu sou o discente Moab Santana e, como foi falado anteriormente pelo nosso amigo David, vou dar prosseguimento aqui à nossa apresentação, nossa videoaula sobre a teoria dos sistemas. Bem, prosseguindo com o que havia sido dito anteriormente, o que essas noções desses diferentes estudiosos tinham em comum? Nós podemos nos atentar aqui para os seguintes aspectos. Da mesma forma que havia sempre um objetivo a guiar a empresa ou a respectiva organização, ou seja, uma razão para a sua existência, e sempre visando atingir um objetivo, o controle e as medidas de desempenho também sempre são necessárias para comparar o que foi planejado com o que acontece de fato. E esse processo de transformação sempre pode ser visto como uma forma de trabalho e, ao mesmo tempo, sempre será influenciado pelas interações entre seus funcionários e seus equipamentos. Continuando aqui a respeito das características gerais, nós temos o seguinte: um sistema pode ser visto como um todo organizado ou complexo, uma combinação de coisas ou partes. Suas ideias, quando aplicadas à administração, são explicadas por meio dos seguintes aspectos. Homem funcional. Os papéis são mais enfatizados do que as pessoas em si. O que isso nos diz? Nas organizações, as pessoas sempre se relacionam por meio de um conjunto de papéis. Diante disso, diferentes variáveis podem interferir nessas ações, sejam organizacionais, de personalidade ou até de relacionamento interpessoal. E a interação de todos esses aspectos é fundamental para que a organização alcance uma produtividade maior. Conflito de papéis. As pessoas não agem em função do que são, mas do que representam. Isso nos diz que cada papel estabelece um certo tipo de comportamento às pessoas nos quais foram atribuídos. Pode transmitir uma certa imagem, definir como supostamente uma pessoa deve fazer algo ou agir. E dessa forma, sempre teremos ações que podem decorrer desta situação, além de diferentes expectativas que são geradas mediante a pessoa na qual aquele papel foi atribuído. Incentivos mistos. A empresa deve encontrar o equilíbrio entre bonificações monetárias e não monetárias. A obtenção desse equilíbrio sempre vai refletir no melhor desempenho de seus funcionários, e cabe à empresa saber a melhor maneira de premiar um bom funcionário pela sua produtividade, de forma que isso incentive os outros a alcançá-lo, e não que interfira no funcionamento geral e acabe afetando o rendimento. Equilíbrio integrado. Qualquer ação sobre uma unidade da empresa atingirá todas as outras. O sistema aberto é sempre definido como um sistema em troca de matéria com seu ambiente. E a sua complexidade de integração traz consigo também uma necessidade de adaptação ou até mesmo de diferentes formas de reagir a uma determinada situação que possa surgir nesse sistema. E qualquer engrenagem fora do lugar pode determinar o funcionamento de todo o equipamento. Estado estável. Necessidade de manter uma relação constante na troca de energia com o ambiente a fim de evitar a entropia. Basicamente é um complemento ao equilíbrio integrado. A entropia é um conceito que traz para nós aqui a tendência ao desgaste, né? E a empresa sempre vai procurar evitar isso o máximo possível. O estado estável, ele geralmente pode ser atingido a partir de condições e meios diversos, né? Mas para a organização sempre será um diferencial alcançar a estabilidade com seus funcionários, mediante, claro, um alto nível de planejamento. Na sequência,
trazemos aqui o próximo tópico, que é o enfoque sistêmico na organização. Para citá-lo, temos aqui a teoria de Charles West Churchman e a mecânica dos automóveis. Churchman acreditava que os sistemas são constituídos de conjuntos de componentes coordenados para realizar determinadas finalidades. E esse enfoque sistêmico é basicamente um modo de pensar a respeito do sistema totais e seus componentes, né? Nessa analogia, onde entra a mecânica de automóveis? Basicamente, o que Charles quis nos dizer é uma analogia. Sempre a melhor maneira de descrever um carro será fazendo menção à sua função, não necessariamente à sua estrutura, que pode variar de maneiras diversas, né? E por mais diferentes que possam parecer um Jeep da Segunda Guerra ou um carro futurista, como é o caso do Cybertruck da Tesla, sua função sempre será a mesma. O que isso pode nos fazer entender? Um sistema é um conjunto de partes coordenadas para realizar determinadas funções. O objetivo do cientista é justamente detalhar o que significaria um sistema total, seu ambiente, sua finalidade, sua estrutura e todos os recursos disponíveis para diferentes ações ou para específicas ações nas quais ele pode ser exigido. Na sequência, temos aqui uma figura retirada do livro Gestão Empresarial, de Ter aos Nossos Dias, que é um esquema que retrata bem o funcionamento de um sistema e um ambiente organizacional. Toda organização está inserida em um meio ambiente no qual se originam os seus recursos e se destinam os seus resultados. Nele, as etapas de entrada, processamento e saídas estão envoltas por forças externas que provocam mudanças estruturais e de desempenho. Esse esquema aqui, que nos apresenta entradas, processamento e saídas, e todos envoltos pelo feedback, nos traz um ambiente externo, que apresenta economia, um ambiente político, cultura e sociedade, tecnologia e concorrência. Um pouco mais para frente será melhor detalhado a parte interna, de entradas, processamentos e saídas. Mas por enquanto vamos nos ater ao ambiente externo. Primeiramente, nós temos a política e a parte legal, a atuação do Estado nessas áreas. Basicamente, eles aparecem nesse sistema, nesse meio ambiente externo, estabelecendo leis, decretos ou normas que podem definir prioridades e podem regular o funcionamento de diversos agentes econômicos que sempre estão presentes no mercado e atuam nesse ambiente empresarial. Posteriormente, temos a situação da economia. Um exemplo seria aqui no nosso país, o sistema financeiro, né? No nosso caso, também sofre uma significativa influência de todas as decisões de órgãos governamentais, da participação do próprio Estado, diferentes empresas que podem ser de capital misto ou podem ser privatizadas, enfim. Todos esses aspectos interferem diretamente no sistema como um todo. Atrelado a isso, também temos a inovação tecnológica, tanto a maneira como ela está disponibilizada, o acesso que podemos ter e, obviamente, como o nosso próprio ambiente pode se desenvolver. Até porque países distintos, maneiras diferentes de evoluir tecnologicamente. E tudo isso pode interferir também no foco principal, nos quais os sistemas desta determinada nação poderá evoluir. Cultura e sociedade. Nível educacional, claro, influi diretamente na obtenção de uma mão de obra mais qualificada, mais técnica, de nível superior, tanto no comportamento do consumidor ao qual você quer atingir. E isso tudo reflete na exigência de uma qualidade de produto, da sofisticação de resultado, de entrega, né? Prazos, maneira de trabalho e relações interpessoais como um todo. Na concorrência com outras organizações, desde o parâmetro empresarial ao ecológico, também temos aqui o que provoca a necessidade de um esforço maior, de um acompanhamento das condições do seu adversário. Porque se a minha empresa entrega um produto melhor que a sua, tecnicamente, isso serve de incentivo para que você melhore a qualidade do seu produto. E por que do empresarial ao ecológico?
porque, principalmente nos dias de hoje, existe uma preocupação muito grande com a parte da ecologia e a preservação do meio ambiente, tanto por parte de órgãos oficiais, governamentais, como de ONGs ou instituições não governamentais. Mas é uma pauta sempre muito bem retratada e que está interligada com o tipo de produto que você quer entregar e o público que você deseja atingir. Agora, prosseguindo, mais uma vez temos uma outra figura do mesmo livro, dessa vez retratando o sistema interno organizacional, né? E da mesma forma que o ambiente é primordial para as organizações, os elementos básicos de seus sistemas também são compostos por fatores indispensáveis, pois estão inseridos no meio sempre sujeito a mudanças, que foi o que comentamos agora, né? Basicamente, este outro esquema que o livro retrata nos traz as necessidades, que passam pelas entradas, processamento e saídas, e concluem-se na satisfação do cliente, né? Estas entradas, que também são chamadas de inputs, representam no sistema organizacional recursos que a empresa obtém ou extrai do ambiente, né? Todas essas etapas são interdependentes e envolvem diferentes aspectos que são necessários para o atendimento aos objetivos pretendidos nas organizações, sempre considerando a satisfação do cliente como principal condução ao lucro. E da mesma forma que esses inputs compreendem informações, capital, mão de obra, equipamentos e dos mais tipos de serviços e informações, o processamento já refere-se às competências das pessoas que estão envolvidas nesses processos de entrada. Procedimentos, tecnologia adotada, a estrutura do ambiente de trabalho, tanto em termos administrativos quanto operacionais, interpessoais, sempre buscando uma transformação desses recursos utilizados nas entradas como bens e serviços. E os outputs, as saídas, são o resultado desse processamento e compreendem os produtos finais, né? Os serviços aos quais a empresa se comprometeu a entregar, que serão destinados ao ambiente externo, e mais especificamente aos seus clientes ou usuários. E finalizando este esquema, nós temos, como a figura anterior, o feedback, que envolve todo este processo. Basicamente, ele é o retorno dessas informações acerca do produto final, que servem para alimentar o mesmo sistema e podem ser vistos como uma forma de avaliação, seja qualitativa ou quantitativa, do produto final, do seu resultado final, que foi desenvolvido pela atividade organizacional da sua empresa e do grau de atendimento, claro, às necessidades do cliente. Quanto mais satisfeito, melhor será esse feedback, o que, consequentemente, validará mais a forma como suas entradas, seu processamento e suas saídas estão sendo feitas. O próximo tópico a ser tratado será em relação a certas críticas à abordagem sistêmica. Começaremos pela cientificidade excessiva no tratamento dos problemas da organização. Porque mesmo que um sistema organizacional se assemelhe a, por exemplo, um sistema biológico, o seu lado administrativo sempre possuirá características próprias com relação às relações internas da empresa e as que ocorrem com a natureza. Aí aqui temos 3 termos relacionados ao sistema biológico: mutualismo, a simbiose e o parasitismo. Que já para o lado da administração, serem considerados pode ser um exagero. E isso pode acarretar o quê? Uma empresa com um sistema cujo funcionamento seja previsível, duvidoso ou menos crível, né? Isso pode reduzir a credibilidade do seu produto final. Temos também aqui uma fala do Joan Woodward. É perigoso tomar como dado que os elementos organizacionais encontrados nos diferentes níveis do sistema tenham a mesma natureza ou operem da mesma maneira. Isso pode nos dizer o seguinte: não podemos considerar que um sistema operacional sempre funcionará de uma única forma. Temos que estar preparados e bem planejados para diferentes situações, distintos comportamentos e, claro, aspectos dos mais diversos que podem surgir, e é o que mantém uma organização sempre em equilíbrio, né? Além disso, a ênfase desproporcional no ambiente, seja com relação à adaptação, condições externas ou harmonia, isso sempre pode e deve ser levado de maneira equilibrada. Além disso, também temos aqui o quadro de Bateman, que nos traz conceitos-chave, contribuições e limitações que a teoria dos sistemas pode nos apresentar. A exemplo de conceito, a organização é vista como um sistema aberto. Posteriormente, teremos um vídeo que retrata bem este conceito.
A administração deve interagir com o ambiente para recolher os insumos e devolver a ele os resultados de sua produção. De que forma esses conceitos podem contribuir na importância do relacionamento da organização com o ambiente externo, mas são limitados, pois não fornecem um direcionamento específico quanto às funções e obrigações dos organizadores. Na sequência, Vicente David voltará a discorrer sobre a bibliografia complementar que foi utilizada neste trabalho. Dando continuação à apresentação, traremos agora a bibliografia complementar. Ela foi extraída do livro Teoria Geral de Sistemas, de João Bosco da Mota Alves, mais especificamente do capítulo 5, Monitoramento e Controle de Sistemas. Nós trouxemos o tema acerca das tomadas de decisões e efeitos de segunda ordem. O livro ele fala: a execução da tomada de decisão representa uma intervenção, qualquer que seja o sistema-alvo, e tem como objetivo a mudança de um estado inicial indesejado para um estado final desejado. Ou seja, essa intervenção ela vem justamente para haver uma modificação em alguma parte ou estrutura do sistema. O ciclo de intervenções ele pode ser entendido como um estado repetido de esforços para que alcance o estado idealizado. E se essas intervenções elas não forem bem estruturadas ou pensadas, o sistema pode entrar em colapso. Ele fala também que, se a mudança estrutural conduzir o sistema ao estado desejado, pode-se afirmar que o trabalho do observador pode ser dado como concluído? A resposta é não. Essa resposta ela vem justamente dos efeitos de segunda ordem. Os efeitos de segunda ordem são os efeitos que são oriundos após a tomada de decisão. Um exemplo que o autor trouxe, ele trouxe a relação do aumento da produção de esterco aviário no Rio Grande do Sul e, como efeito consequente desse aumento de produção, vem a poluição do aquífero Guarani, que é o local onde está instalado. Então, compete ao responsável pela operação do sistema a responsabilidade pelos efeitos de segunda ordem. E aqui o autor traz esse quadro onde ele fala: o ciclo de intervenções em um sistema reflete os efeitos de segunda ordem que atuam sobre o ambiente devido, a disfunção estrutural ocasionada. Então ele fala que a observação, a detecção do problema, formulação do problema, soluções de problemas e intervenções, elas estão intimamente ligadas às tomadas de decisões que vão ser refletidas nesse sistema, e esse sistema imediatamente vai sofrer um acoplamento estrutural e vai ser refletido ao ambiente. Então essas ações elas precisam ser muito bem elaboradas e estudadas para que não se tenha efeitos adversos no sistema como um todo. Bem, após a bibliografia complementar, traremos aqui um resumo sobre organizações como sistemas abertos. O recorte deste vídeo, que é um exemplo sobre um proprietário de uma loja de materiais de construção civil, foi retirado do canal do YouTube do professor Daniel Santana. Olá, sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre teoria dos sistemas e falaremos sobre organização como sistemas abertos. Fernando é um empreendedor. Possui uma loja de materiais para construção. Há algum tempo, seu negócio não tem atendido às expectativas dos clientes, que consideram seus produtos, atendimento e até a estrutura da loja bastante defasada. Sua filha, que o ajuda na loja, chama a loja de construção quadrada, por considerar que seu pai tem a cabeça fechada e não busca adequar-se às tendências do mercado, e nem busca também entender sobre o comportamento do cliente, necessidades, tecnologias, entre demais variáveis que acontecem fora da empresa. Para Fernando, o que importa mesmo é somente o departamento financeiro, pois é por lá que ele enxerga o dinheiro. Vez ou outra ele tem conflitos com sua filha, que acha o comportamento empreendedor de seu pai fora da realidade. Certo dia, Alice, que é a filha de Fernando, enviou para Fernando um vídeo bem curioso que falava sobre empresas como sistemas. Fernando gostou do tema e começou a assistir. O vídeo falava que uma empresa é um sistema formado de várias engrenagens buscando vários objetivos. Exemplo é um carro automotivo, que são diversas peças conectadas, relacionadas e que fazem o carro funcionar. Outro exemplo é o corpo humano, em que a conexão de diversos órgãos permite o indivíduo falar, pular e caminhar, que é o objetivo do corpo humano. As empresas também devem atuar da mesma forma, pensando na interação e conexão
dos departamentos para alcançar objetivos e resultados. O setor de vendas, por exemplo, deve se relacionar com o estoque, o setor de marketing também, com vendas, estoque, o financeiro com o RH, e o setor de cobrança junto com o financeiro. São essas relações, ou essas boas relações, que permitem que as empresas apresentem bons resultados e, lógico, alcançando seus objetivos. Fernando começou a perceber o quanto a sua empresa não está alinhada e os objetivos não estão sendo alcançados. Os departamentos não se conversam e o departamento que mais é visto por Fernando é o financeiro. No vídeo que o Fernando está assistindo diz que o resultado final é maior do que a soma dos resultados. Assim, é impossível um departamento ter resultado isoladamente. No mesmo instante, Fernando mandou um e-mail, uma convocação para sua equipe, para os seus colaboradores, para uma reunião com os representantes de todos os departamentos com o tema: Nossa empresa é um sistema. Então ele fez isso justamente para já iniciar um alinhamento conforme foi aprendendo com o vídeo. Continuando assistindo o vídeo, Fernando ouvia e entendia que aquele assunto falava sobre também as organizações como sistemas abertos. O que seria uma organização como sistema aberto? São organizações que possuem interações e intercâmbio com o ambiente, sendo influenciado e também influenciando. Assim, as empresas como sistema aberto se adaptam, mudam, crescem conforme as condições do ambiente. Para que um produto, por exemplo, esteja na prateleira, primeiramente é necessário analisar o ambiente e suas variáveis. Entender se tem público, se tem necessidade, se esse público tem capacidade de pagamento, como é que estão os fornecedores, concorrentes, valor de impostos, a entrega, como é que anda a economia do país, a demografia. Por isso se fala que para uma empresa sobreviver é necessário que esta faça uma análise constantemente no seu ambiente. No mesmo instante, Fernando percebeu que nada disso acontecia na sua empresa. Será que a loja de Fernando é um sistema fechado, sem ou com pouca interação com o ambiente? Bem, ao iniciar a análise de sua empresa, Fernando verificou que sua empresa não tem um processo definido e estruturado de entradas, que são os inputs, nem estruturada a parte de processamento e nem as saídas, que são os outputs. Por exemplo, a empresa de Fernando não faz nenhum estudo de mercado, pesquisa de mercado, não analisa os concorrentes e nem estuda os produtos. Isso são as entradas. Quando entra para a empresa, que é a parte de processamento, onde os departamentos começam a se conectar, eles não se conectam para pegar tudo que entrou na empresa e transformar nas saídas, que são clientes satisfeitos, produtos de qualidade, lucro e etc. Tudo isso por falta de interação com o ambiente e também por falta de estruturação e conexão dos departamentos. Bom, pessoal, chegamos aqui nas considerações finais e, antes de mais nada, gostaria de citá-los o que poderia ser feito pelo Fernando, proprietário do vídeo, que foi dado como exemplo, para ajustar a sua empresa como sistema, tendo em vista que todos os seus problemas vinham decorrentes da falta de interação com o ambiente e da estrutura e conexão dos seus departamentos. Bom, como sugestão, poderíamos deixar aqui a realização de reuniões muito mais frequentes com sua equipe, e quem sabe uma melhor descrição e análise dos cargos de sua empresa, organogramas organizados para determinação de funções, melhor fluxo de tarefas, talvez o estabelecimento de novas metas para os seus departamentos, uma nomeação de cargos mais harmônica, e talvez também uma integração total dos setores da empresa, porque pode ser muito importante para o seu funcionário ter conhecimento de todo o processo do produto. Assim como melhores estudos de mercado, de concorrência, claro, sempre uma boa capacitação, um bom treinamento faz toda a diferença, Então, acerca do que foi visto aqui, a teoria dos sistemas representa nas organizações um crescimento estratégico das empresas, haja visto o poder da sinergia que opera sobre cada subsistema, o que, por sua vez, corrobora para alinhar processos, otimizar recursos e melhorar a eficiência, fatores que são essenciais em um setor marcado pela alta complexidade, como é a construção civil. Podemos depreender, portanto, que o conhecimento é responsável majoritariamente pelo sucesso e manutenção de pequenas e médias empresas, mas não só isso, claro, diferentes organizações, pois a concorrência de mercado leva à especialização e planejamento dentro dessas organizações. E no fim, todos os objetivos e metas desejam ser alcançados. Então, cabe às empresas buscarem o melhor resultado. Aqui também temos uma fala de Neto, 2009, sobre a teoria dos sistemas. É correto dizer que sua principal contribuição foi o reconhecimento da importância do relacionamento da organização com o ambiente externo. Por fim, as nossas referências aqui.
o livro do João Bosco da Mota, Teoria dos Sistemas em Busca da Interdisciplinaridade, também de Ademir Ferreira e Maria Pereira, Gestão Empresarial de Taylor aos Nossos Dias, que todos os tópicos deste trabalho foram baseados neste livro, além, claro, da bibliografia complementar, e também Souza Neto, Planejamento e Gestão Estratégicos. Agradecemos o seu tempo e até logo.